Olá, gente! Nesses últimos dias saiu o decreto do Bolsonaro em relação às armas, o porte de armas e a posse de armas. E também o Eduardo Bolsonaro, Duduzinho, né, foi lá e fez um discurso polêmico sobre as armas, liberação de armas. Vai liberar ou não vai liberar? Vamos liberar as armas ou não? Vamos falar sobre isso? E aí, gente, vamos explicar agora então como é que foi esse decreto do Bolsonaro. E aí, Bussunda? O Jair Bolsonaro lança um decreto sobre o porte de armas, facilitando, né, agora o porte de armas para algumas pessoas, algumas profissões, o advogado, o caminhoneiro, alguns jornalistas que trabalham com o setor policial, pessoas que moram no meio rural. Políticos em mandato, né, desde o próprio Jair, presidente da República, até o vereador da sua cidade. Quer dizer, essas pessoas têm porte, não é posse, é diferente, né? Posse você pode ter em casa, você possui uma arma, mas ela está em casa, e porte você está portando, você pode andar com ela. Você pode andar por aí com ela. E aí o que o Jair Bolsonaro lançou como decreto nesses últimos dias foi isso, organizando essa questão do porte de armas, ampliando, que antes, por exemplo, policiais, por exemplo, tinham porte de arma, mas ele amplia, e no início do ano ele já tinha facilitado a posse de armas também para vários setores. Em janeiro desse ano, na verdade. Janeiro de 2019 ele fez essa mudança. E isso tudo está desestruturando o Estatuto lá de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Que saiu lá no governo Lula. Exatamente. E em 2005, né? Em 2005 houve o referendo, e aí que deu o problema. Na verdade, em 2013 o governo criou uma série de restrições, de dificuldades para você comprar arma, para você ter posse de arma, né? E só que o governo em 2003 cria o Estatuto do Desarmamento e deixa para fazer uma consulta popular em 2005. Em 2005 foi feito o referendo do desarmamento. Qual a pergunta que foi feita à população no referendo de 2005, Andrei? Se a população ela era a favor da proibição do comércio de armas e munição. A pergunta bem específica, né, que apareceu na telinha para a galera votar foi: você é a favor da proibição do comércio de armas no Brasil? Como é que foi a votação? Foi 64% da população disse não. Não é para proibir as armas. Não é para proibir as armas. Pode-se comprar armas e munições no Brasil. Foi isso que a população disse. Exatamente. E o que está acontecendo agora, na verdade, é um atendimento a esse referendo. Exato. Na verdade, Bolsonaro deve ser uma das pessoas que votou não e está fazendo jus à campanha que ele fez no ano passado. Exatamente. Bom, mas essa questão, Andrei, sobre as armas, se vamos liberar a venda de armas, posse de armas, porte de armas, é uma questão bem complexa. Agora, para mim, problemático mesmo é o que o Eduardo Bolsonaro andou falando essa semana, né? Nesses últimos dias. Duas frasezinhas bizarras. Dentro de um contexto, a gente recortou, vamos colocar aqui para vocês. Como se fosse papel do governo defender todas as pessoas. Não é papel da polícia defender a sua casa quando alguém entrar lá. E mais que isso ele falou, quando alguém entra lá, a primeira pessoa responsável ao combate é você. Complicadíssimo isso aí. Porque na verdade quando o Dudu, o Eduardo Bolsonaro, para quem não conhece o Eduardo Bolsonaro, faz confusão, ele foi namorado da Patrícia Leles. Sim, essa mesmo. Ela que reclamou do... Não, na verdade não é o nosso caso aqui discutir isso, Bolsonaro. Vai adiante. O Eduardo Bolsonaro, ele simplesmente tira o foco, na verdade, que a gente está falando, se é a direito da pessoa ter ou não ter uma arma, é uma outra coisa, mas aí, gente, o Estado, então, na percepção dele, não tem mais função de defesa do cidadão. É isso que eu entendi? Imagina a situação, né? Tu tá lá num caso, alguém invade a tua casa, tu vai ligar pra polícia. Diz, mulher, liga pra polícia. Ela liga pra polícia, o policial tá lá. Não tem mais a obrigação de sair correndo pra ir te atender. Será que um policial ele vai ser mais ou menos obrigado a ir te atender se o Estado não tem responsabilidade mais em proteger o teu patrimônio? E aí a gente está mexendo com uma função do Estado, né? O Estado garante a segurança
e lança simplesmente para uma ação individual. Hoje, ou a gente tá indo para um Mad Max, cada um por si, ou a gente está voltando para um feudalismo, onde cada um defende a sua propriedade a unhas de dentes, cada um por si, Deus contra todos. A primeira coisa, isso é bizarro, né? Na contemporaneidade nós temos que voltar no tempo para falar de algo tão, enfim, tão importante. Uma conquista, né, que a gente teve na estruturação do Estado de Direito, né, do Estado liberal, inclusive, que foi se criando, se consolidando. Então a gente pode discutir a questão de ter ou não ter arma, mas eu acho que é bem perigoso a gente dizer que o Estado não tem obrigação de proteger o cidadão. É uma enorme consequência para a sociedade isso. Uma outra questão complicada é que o Eduardo Bolsonaro ele fez uma analogia, né? Falou que uma arma é tão perigosa quanto um carro. Se um carro não mata sem ter uma pessoa, que uma arma não mata sem ter uma pessoa. Isso é um pouco estranho, né? Se a gente fosse classificar esse tipo de argumento, classificaríamos ele como uma falácia. Falácia é um erro da argumentação, né? E tem um nome para essa falácia. Falácia da falsa analogia, porque, veja bem, qual é o objetivo do carro? É o transporte? Qual é o objetivo da arma, afinal? Então, vejam bem, são objetivos completamente distintos que ele tenta criar uma similaridade, onde não existe. Um carro até pode matar e mata, mas Sim. Só que o carro, quando ele sai da fábrica, ele não saiu para matar. Eu nunca vi ninguém comprar um carro com a intenção de vou comprar um carro para matar alguém. E o detalhe é o seguinte... Com o carro, né? O detalhe é o seguinte, a arma até tu pode dizer, mas a arma não é pra matar, é pra segurança. Pra segurança, o escudo. Olha o que o Capitão América faz, tem um escudo. E outra coisa, né? A arma tem que seguir qual o objetivo da arma, né? Pra tu fazer tiro ao alvo, olha o tamanho da arma. Aquela arma, a pistola, na verdade, serve pra quê? Na verdade, pra te proteger, ou seja, pra você conseguir, enfim, de alguma forma, proteger, lançar atacando um projétil alguém. sobre alguém. Isso, e um projétil sobre alguém deve causar algum estrago, dependendo de onde pega, né, Bussunda? Mas, Andrei, vindo para uma discussão, né, tirando essas bobagens do Dudu, a gente tem toda uma questão muito séria acontecendo. As armas, elas estão sendo legalizadas, o comércio de armas está sendo incrementado e implementado, a posse e o porte de armas estão acontecendo e avançando, e a gente tem que questionar, tem que pensar, refletir sobre isso. Eu não tenho uma percepção, uma opinião 100% formada se eu, por exemplo, quero ter uma arma. Aliás, eu não quero ter uma arma, mas eu não me sinto no direito necessário de dizer que você não pode ter uma arma. É complicado falar isso. Veja bem, imagina se o porte da arma, ele, né, enfim, todo mundo pode, nessas condições, claro que ele colocou ali, portar arma, caminhoneiros, políticos, advogados. Então, agora tu imagina a pessoa que está indo para um clube de tiro, ela pode carregar a arma dela carregada quando ela está indo em direção ao clube de tiro. Imagina a consequência disso para a sociedade. Porque imagina a pessoa tá lá com uma arma carregada indo para o clube de tiro. Acontece alguma coisa no trânsito. Ou de repente a pessoa tem um planejamento de fazer alguma coisa para alguém e diz que ela está indo para o clube de tiro, porque ela está associada a um clube de tiro. Então, veja como as coisas podem ficar um pouco difíceis. Ou a gente também, claro, a gente está jogando palavras ao vento porque em alguns casos a gente não tem como mensurar o que pode acontecer. Esses tempos o deputado preferido do Andrei, o Kim Kataguiri, ele falou, né, e ele não estava mentindo, é de fato isso, que lá nos Estados Unidos a arma, ela evita alguns crimes, quando eles fazem aqueles atentados em massa, que eles vão lá e fazem aquelas chacinas, matam um monte de gente. Shotmassing. Shotmassing? Shotmassing. Inglesinho. E aí os caras, normalmente quando vão fazer essas chacinas, eles já sabem, já mapeiam, essa região aqui, os caras não toleram armas, então não vai ter muita gente armada, aqui é mais fácil de eu fazer. O que na verdade ele quer dizer é que não é permitido portar armas naquele lugar. O exemplo daquele garoto, né, que entrou com uma arma para tentar matar o pessoal no cinema, no filme do Batman, lembram disso? Ele foi lá com a arma e ele saiu da casa dele, que tinha um cinema do lado da casa dele, e foi num outro cinema, só porque o outro cinema as pessoas não poderiam portar arma. Já no cinema da casa dele, perto da casa dele, poderia. Então ele evitou o cinema da casa dele por medo e foi no outro lá e chacinou uma galera. Então o Kim Kataguiri tem razão nesse sentido. Ele tem razão sim, mas talvez a gente também
tivesse que contextualizar melhor nos Estados Unidos. O Brasil é um país onde, que em tese, as pessoas não podem estar portando armas, tu não pode ir no cinema com arma, e a gente não tem visto. A gente viu, infelizmente, a tragédia de Suzano, que teve esse ano, mas não é um caso recorrente, ataque de massa no Brasil. Né? Enfim. Bom, Andrei, a gente também tem que, a nível inclusive de especulação, porque a gente não tem como ter certeza, por isso estamos conversando, a gente tem que ver se de repente a comercialização de armas, a posse de armas, o porte de armas, se isso não pode aumentar, por exemplo, os crimes de feminicídio. O Brasil tem bastante disso. Tem gente de um campo de defesa da liberação de armas que vai dizer, olha, mas a mulher com arma agora, né, ela vai poder se defender de um estuprador, do marido que bate nela, etc. Pode acontecer. Pode acontecer, mas pode acontecer também do possível estuprador, né, o violentador dela, usar uma arma para poder estuprar. E aí as condições ficam também ruins de um lado, boas de outro. Será que vai aumentar a questão do feminicídio? O marido bêbado em casa, uma discussão boba, idiota, que seria resolvida talvez no outro dia, talvez dê um tiro nela. É possível. E outra coisa também que é importante a gente tem que falar sobre a questão do racismo também, né? Como a gente sabe que a população negra é a população que é mais vítima de assassinatos no Brasil, ainda mais homens, né? Será que esses negros, que em geral são pessoas que estão numa condição de vida financeira inferior, vamos chamar assim, mais pobres, né? Não vai aumentar o número de pessoas brancas que terão posse de arma, que poderão colocar em risco a vida de mais negros ainda? Exatamente. Será? É. Outro caso também pode ser o do suicídio, né? Então as pessoas que, enfim, pode aumentar a projeção, a possibilidade de uma pessoa se suicidar com uma arma disponível em casa. É mais um instrumento, né, para suicídio. E outra coisa mais, pode aumentar também talvez o assalto à casa só para roubar armas, na verdade. Exatamente. Afora de uma questão, e que talvez englobe essas outras coisas, que a gente pode estar criando um apartheid social. É possível, sim. É possível, porque a gente tem todos sabemos que o Brasil tem uma péssima distribuição de renda, né? A gente estava fazendo um levantamento aqui, quanto é que custa uma arma, Andrei? A gente levantou o preço de uma arma mais ou menos em torno de 4 mil a 10 mil reais. A própria Taurus, né? A Taurus, que é a fabricante, ela disse que a partir de 3.100 reais... 3.100 tu compra a arma, tem né? a arma. Fora as taxas. Que taxas são essas? Tem que fazer curso, tem que ter exame psicológico, tem que ter registro na polícia. Eu sei que, somando aqui, a gente fez no mínimo 4 mil reais. Só que aí bate num problema, 4 mil reais. A gente pesquisou no jornal Nexo. Até a gente deixa o link aqui para vocês. Vamos deixar aqui o link do jornal Nexo para vocês colocarem também. É bem legal até para ver a realidade social, para você se colocar dentro de um país, você coloca a renda e vai dar em qual percentual da população você está. Sim, a gente colocou, ela fez o teste lá. A gente colocou 4 mil reais. Que é o que custa no nosso cálculo aqui para ter uma arma. E aí? Se você ganhar 4 mil reais ou mais, você está entre os 8% da população brasileira que ganham mais de 4 mil reais. Então quer dizer que 92% da população ganha menos de 4 mil reais por mês. Um professor, em média, ele ganha uns 2 mil e pouquinhos reais. Professor de ensino básico. Um pouco mais de 2 mil, entre 2 mil e 2.300. Então quer dizer que quase 2 vezes mais caro que aquilo que um professor ganha pelo mês inteiro do trabalho dele, tu vai pagar por uma arma. Por uma arma. Um professor teria que trabalhar quase 2 meses para comprar uma arma. Tá. E, gente, claro, as pessoas podem pensar, mas vocês estão sendo falaciosos, porque uma arma tu compra uma vez na vida. Gente, mas vai comprar uma arma, você vai ter que despender o dinheiro para comprar aquela arma. Você vai ter que gastar 2 meses do seu salário, e isso se for professor. A população, em média, ganha menos ainda do que isso. Então, você vai ter que despender esse dinheiro para comprar uma arma. Veja bem, a gente está especulando aqui isso, na verdade. Quer dizer que a gente está tentando verificar as condições do que pode acontecer, né, Bussunda? A gente precisa de um debate todo sério, pautado em números de fato, não pautado em bobagens que tem se falado. Comparar arma com carro acho que não é o caminho, né, para a gente tentar se posicionar. Como eu falei para vocês, eu não tenho uma posição 100% correta ou precisa para mim sobre liberar armas
posse de armas, ou porte de armas, ou comércio de armas. É bem complexa essa situação. Pois é, tem grupos de esquerda que são a favor da posse de arma e grupos de direita que também são a favor da posse de arma. Normalmente o pessoal que é da direita diz, eu tenho que ter direito de defender minha propriedade contra o invasor, etc. Mas e quem é de esquerda? Pois é, dizem que os esquerdistas, todos eles, defendem a questão do desarmamento, o que é uma mentira, né? Até porque vários esquerdistas já pegaram em armas, né? A luta armada é defendida por alguns partidos políticos, né, Buxunda? Você pode entra aí no site do PCO, né, o Partido da Causa Operária, que é um partido marxista. Eles defendem o porte de armas para que o proletariado pegue armas e faça a revolução derrubando a burguesia. Claro, isso parece um tanto quanto utópico, sonhador, mas libera as armas. Movimentos sociais são compostos por pessoas. E até o pessoal do MST vai ter direito à arma, né? Claro, aqueles que têm comprovação de terra, que têm terra, né? Mas 400 mil pessoas no Brasil hoje, que foram, na verdade, pessoas que eram sem terra e viraram hoje pessoas com certas terras, vão também ter o direito de comprar a sua arma. Será que não é um tiro do pé do governo também? Literalmente um tiro. Bom, gente, de qualquer maneira, esse é um assunto bastante complexo, que precisa de bastante análise, estudo, e não pode precisar, na verdade, dessas bobagens do Eduardo Bolsonaro e seus asseclas aí falando. Como é que falou o tenente-coronel da Polícia Militar lá de São Paulo? Ele falou que o desarmamento seria uma emasculação da população brasileira, imagina. Sendo que eu não sei o que é emasculação. Emasculação é quando, aqui no Sul se fala muito, né? É cortar o tico fora. Castração. É aquela frase... Não tem culhões, você não tem culhões para me dar um tiro. O tenente-coronel, ele entende que não liberar armas, inclusive num pensamento... O tenente-coronel, que é o chefe da Polícia Militar de São Paulo, falou isso. Ele falou que não ter armas é como castrar o cara que tu deixa de ser homem, né? Tu vê como é que é, né? Que nesse inclusive sentido nós temos o machismo. Meu Deus. Gente, e não é esse o caminho da discussão, se você é mais homem, se você é menos homem, se você é mais rico, menos rico. É todo o impacto social, histórico, todo o impacto que isso pode gerar e que as pessoas elas acabam discutindo bobagens e não reais impactos, reais transformações. A gente precisa de muita conversa sobre isso. E Andrei, como é que a galera pode colaborar nesse debate? Olha, é o seguinte, né? Colaborar com o debate aqui embaixo, né? Por favor, né? Coloque as suas ideias. Coloca as suas ideias. Coloca o que tu pensa sobre isso. Manda algum texto de pessoas que defendem o armamentismo, pessoas que são contra, né? Contribuam aí pra gente poder depois fazer outros vídeos aí também abordando mais esse assunto, porque é um assunto que vai dar muito pano pra manga, porque toda essa questão do porte, da posse está sendo implementado e vai ser expandido possivelmente nos próximos anos. Precisamos debater mais sobre isso urgentemente. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir nosso vídeo, curte aqui, ó. Manda pros amigos, mostra pra avó, pro vô, pra tia, né? Ajuda o Papo Filô a crescer e vamos juntos aí sempre trazendo temáticas contemporâneas aí, discutidas aqui por um filósofo, um historiador, pessoas inteligentes, bonitas, inteligentes, bonitas, simpáticas, legais, queridas, ricas. Eu falei só mentira. Um abraço, gente. Falou, até mais. Falou. Tá, meu, é o seguinte, ó, eu acho que... Cara, esse tem que encher a tiro. Cara, tem que cagar de tiro, você é tipo, cara, eu não comprei munição, velho. Eu só não dou mais tiro porque a munição tá cara. Tá, não, pô, pera aí, né? Puta merda. Sei lá. Quero tomar um mate. Falou. Pega o mate aí, vambora. Deu, né? Deu.